Vamos iniciar aqui mais uma aula de bioética, mais um tema super polêmico que eu disse para vocês que inúmeras vezes que esses temas polêmicos serão discutidos principalmente em momentos que você for submeter, por exemplo, uma pesquisa a um comitê de ética. Então, como é que esses comitês de ética em pesquisa podem avaliar o quê? Problemas éticos dentro de uma pesquisa. Problemas éticos dentro de uma pesquisa, nós podemos dizer que esses problemas, eles são advindos, né, oriundos de alguma atitude que você, durante o seu processo de pesquisa, possa não estar ou eticamente agindo incorretamente com relação a bases da pesquisa, a atitudes da pesquisa, a condução da pesquisa, mas também com relação à escolha do seu tema, citação de autores, da onde veio aquela ideia, tudo isso nós temos que nos preocupar. E esse é o grande trabalho dos comitês de ética em analisar se tudo está correndo de acordo ou não com as atitudes dentro daquela pesquisa, sejam elas em campo até jurídico, como também só ético, tá? Os comitês de ética em pesquisa é que vão avaliar. E agora, começando exatamente o nosso tema, que a gente vai falar muito de plágio, nós temos que citar os autores que a gente se utiliza dentro das nossas pesquisas, dentro dos nossos estudos. O que é de fato considerado má conduta científica? Como esse conceito ficou consolidado? Primeiro nos Estados Unidos e depois em outros países mais desenvolvidos e depois nos países menos desenvolvidos, mas hoje em todo o mundo científico esses conceitos são muito fortes, mas iniciaram realmente em 1990. Tudo que eu vou falar agora foi de um artigo, de um texto daquele autor, por isso que é importante, toda aula você tem que citar da onde você está tirando a fonte, de quem foi aquela ideia, como foi escrito por aquela pessoa, por isso que todos os professores têm obrigação de saberem exatamente identificar e passar para os seus alunos que eu tirei esta fonte do senhor Sérgio Rego e Marisa Palacios. Sérgio Rego foi um que eu já citei quando a gente estava falando de eutanásia, porque ele já foi presidente da Associação de Bioética do Brasil, brasileira, tá? Então, ele é que coloca tudo isso que a gente vai colocar, claro, citando vários autores dentro do texto dele, que a gente vai também, isso chama-se referendar. Referendar o autor que me deu a ideia de estar lendo isso para vocês. Então, o que é considerado má conduta científica, não só em pesquisa? Má conduta científica. Como esse conceito ficou consolidado, tá? A má conduta em pesquisas, definições e contextos. A definição de má conduta, iniciou-se essa grande discussão, lembram, bioética veio do pós-guerra, foi quando foi iniciado tudo, a gente já falou dos documentos internacionais, dos documentos nacionais, mas bem voltado a o que é conduta correta ou não em pesquisa, se iniciou essa grande discussão em alguns órgãos norte-americanos que a gente vai citar, em 1990. Então, um deles foi o ORI, que era o escritório, né, o Office de Integridade da Pesquisa, ORI. Antigamente ele era Escritório de Integridade em Pesquisa, hoje Escritório de Integridade em Pesquisa, e antigamente chamado de Escritório da Integridade da Ciência. Aí ele ficou como ORI, que era na pesquisa propriamente dita que eles estavam discutindo. Então, várias coisas foram discutidas e permitiu que houvesse certa centralização para as investigações de má conduta, especialmente para as alegações relacionadas a projetos na área da saúde, tá? Então, diretamente voltados à pesquisa. Dessa forma, o controle social da atividade científica foi intensificado e, de acordo com o relatório do Grupo de Revisão de Conduta e Integridade em Pesquisa, foi oficializado que a confiança na integridade do processo científico, no caso de pesquisadores individuais e de instituições,
que receberam financiamento do governo federal. A legislação desse órgão, né, do ORI, que era o Office Research Integrity, que era a integridade da pesquisa, requer o estabelecimento da definição do que é uma má conduta em pesquisa. Várias reuniões e várias coisas foram discutidas até que em 2000 foi o foco principal da investigação das alegações de má conduta em pesquisa. E o que era considerado para eles naquele momento, uma coisa que eles detectaram e viram que era seríssimo numa pesquisa, seriam essas 3 letrinhas, FFP. O que quer dizer FFP? Fabricação, falsificação e plágio. O que é isso? Fabricação, falsificação e plágio dentro de uma pesquisa. Isso é uma prática totalmente antiética, ilegal, imoral, que tem que ser investigada. Foi o foco principal de investigação. Então, agora a gente vai ver exatamente o que é isto. Fabricação é inventar resultados, registrá-los ou informá-los. Inventar, fabricar quer dizer inventar resultados. Eu fabrico um resultado e coloco como tendo sido aquilo que eu encontrei na pesquisa. Isto é realmente uma má conduta em pesquisa e pode até ser considerado crime na justiça comum, conforme o tipo de pesquisa ou o tipo de erro que isso possa levar, tá? Principalmente em pesquisas com seres humanos. Falsificação é manipular materiais de pesquisa, equipamentos, processos, mudar, omitir dados ou resultados de modo que o registro da pesquisa não esteja acuradamente representado. O que é acuradamente? É corretamente, perfeitamente representado. Plágio é a apropriação das ideias, processos, resultados ou palavras de outra pessoa sem atribuir o devido crédito a essa pessoa. Por isso que eu comecei a aula com vocês dizendo o quê? Que eu estava fazendo uma leitura, um resumo e uma leitura com posterior resumo de um autor muito importante dentro da bioética, que foi inclusive presidente, tá? E a gente citou o Rego, né? Plágio. Plágio é o que a gente mais vai falar, porque é uma coisa muito perigosa e que acabam muitas pessoas incorrendo, às vezes, sem nem saber direito. Leu em algum lugar que não sabe nem onde foi e coloca no trabalho científico dele, no artigo dele, no capítulo do livro dele, etc., como se fosse dele. Isto é um plágio. Ou pesquisas que você já viu desenvolvidas em algum lugar e você coloca como sua. Isto é um plágio. Que nem plágio. Existem essas regulamentações em vários. Plágio é usado, por exemplo, muito na arte, né? Música, plágio em música, plágio em letra de música. Na pesquisa, ele pode levar a uma situação que pode comprometer a vida, às vezes, de pessoas. Em relação ao plágio, a interpretação mais recente dessa definição do que é plágio, ela se aplica como um roubo ou uma apropriação indevida de uma propriedade intelectual, no caso, se é uma pesquisa. O que é uma apropriação indevida? Vocês vão ouvir também o termo em latim, que é indébita. A apropriação indébita, no caso de uma pesquisa científica, uma apropriação indébita do quê? De uma propriedade intelectual ou uma cópia textual, substancial de um outro trabalho, sem você dizer, isto aqui, quem falou foi fulano de tal, e eu estou repetindo no meu trabalho porque achei muito interessante. Dar glórias e créditos a quem de direito, isso é importantíssimo. O que significa que, se você faz sem dar o devido crédito, sem dizer de onde você tirou e quem foi o autor daquilo, quem é o dono daquela ideia, o dono daquela pesquisa, o dono daquele capítulo, o que acontece? Você está sendo você significa uma cópia indevida ou indébita, seja ela um pedacinho ou integral, quase integral, apenas uma frase, um parágrafo que induz o leitor de forma significativa ao erro no que se refere quem é o autor. Isso daí foi citado por esses 2 autores no trabalho de Rego. Veja como é importante. Ele
presidente da Associação de Bioética, foi presidente da Associação de Bioética, ele vai escrever alguma coisa, ele põe quem escreveu isso daí, qual foi o autor que disse isso daí. É importante ressaltar, neste momento da nossa discussão, que o plágio acadêmico é considerado infração importante na cultura da maior parte dos países de língua inglesa. Dessa forma, as sanções, as permissões aplicadas a indivíduos acusados de plágio, quer dizer, o que é colocado em cima como culpa desses indivíduos acusados de plágio nos Estados Unidos, podem ser bastante severas, tá? As multas, os crimes vai depender muito do tipo de plágio que ele cometeu e da quantidade do plágio que ele cometeu. Então, essa sanção de culpa é muito importante, tá? É muito severa. O mesmo nem sempre a gente vê em outras culturas. Tem países que ainda estão desenvolvendo esse estudo em cima desse tema e que às vezes permitem determinadas coisas. Mas existe, na grande maioria, existe um consenso entre os países que legitimam essa definição de má conduta, que é a do plágio, da falsificação ou da fabricação, mas que vai além das práticas dessas. Existem outras coisas, por exemplo, a questão da atribuição indevida também se inclui nas definições de outros órgãos de pesquisa que foram adotados para serem estudados. Elas seriam, sim, práticas muito antiéticas. A fabricação, a falsificação e o plágio. Seriam práticas antiéticas que deveriam ser consideradas inaceitáveis por toda a comunidade acadêmica. Então, a gente está falando do quê? Da importância dos comitês de ética dentro dessas atitudes incorretas, indevidas, atitudes não corretas dos pesquisadores, tá? Então, são os comitês. É por isso que a gente tem que toda pesquisa envolvendo os seres humanos, nós temos que dar a apreciação de comitês de ética da sua instituição ou de outras instituições, se a sua não tiver. Nós temos que fazer com que eles analisem se aquilo está correto, se aquilo não é um plágio nesse momento do projeto, seria um plágio de ideia, né? Um plágio da ideia da pesquisa, ainda não dá para a gente saber com relação à escrita, mas também quando você termina um trabalho, você tem que ser responsável por tudo aquilo, você e seus coautores e seu orientador, no caso de um TCC, ele é responsável por isso que ele pede para vocês levantarem todos os artigos e fazerem a revisão da literatura. Ali mostra quem é o dono de cada ideia daquele seu trabalho. Tá? Claro que a gente tem o direito de escrever alguns parágrafos de ideias nossas, mas assim, comentando as ideias que nós tomamos dos autores ali citados, não dentro da revisão da literatura. Ali você tem que ser fiel ao autor que você está referendando, tá? Então, por exemplo, na sua introdução, por que você escolheu esse tema, como você vai fazer o seu trabalho, você vai falar palavras tuas, mas a minha pesquisa foi baseada em tais e tais e tais e tais artigos base, por exemplo, autores, e você vai ter sua revisão da literatura ali bem explicada, porque senão, se for colocado tudo como seu, é plágio, tá? Então, continuando, para que sejam implementados mecanismos de controles em suas instituições de pesquisa. Aí vamos. As práticas que a gente falou de questionáveis, além do FFP, que a gente já falou tanto para vocês, fabricação, falsificação e plágio, vamos continuando. Existem outras coisas que não são só FFP, que são consideradas práticas questionáveis ou indevidas em pesquisas. Nas publicações que abordam práticas questionáveis em pesquisa, o foco é normalmente sobre, além do FFP, outros tipos de condutas antiéticas. Segundo o professor, olha aqui referendando, que não fui eu que falei, nem foi o Rego, foi esse senhor, o termo poderia ser referido quando se fala de adoção de práticas inaceitáveis. Às vezes, você tem uma atitude antiética que nem necessariamente foi fabricação, falsificação ou plágio. Você teve uma atitude outra antiética. Por exemplo, maquiagem de dados. O que é maquiar? Quando a gente está com um sinalzinho no rosto que você não quer que apareça, você põe uma maquiagem. Quando você está com o olhar cansado, você põe uma maquiagem. Quando você quer um olhar, uma
presença muito mais marcante, você faz uma maquiagem. Maquiagem é isso. Você vai maquiar os dados, ou seja, você vai tornar dados que talvez nem sejam importantes, talvez nem sejam tão interessantes, ou talvez nem sejam corretos, como importantes, como necessários. Isso é uma maquiagem de dados. Ou não gerenciamento responsável do registro, dados de pesquisa, publicações redundantes, publicações fatiadas. Isso é uma obra, muitos centros de pesquisa acabam fazendo isso e não é uma coisa muito ética. Por quê? É uma única pesquisa e grandes centros, inclusive, de pesquisas acabam fazendo isso para que eles tenham os seus pesquisadores com muito mais publicações. Então, de uma única pesquisa, onde o mesmo material e método, o mesmo autor, a mesma dificuldade para conduzir aquela pesquisa, o mesmo trabalho, ele vai publicando resultados pequenininhos, ou seja, ele publica o primeiro resultado que ele chegou, aí ele coloca tal medicamento, publica outro, mas a pesquisa foi a mesma. Isso chama-se a publicação aos pedaços, ou no Brasil chama-se salame, publica em salame. Salame é que a gente fatia, que fica mais gostoso, né? E dá muito mais fatia do que se você comer um salame inteiro, de repente dá para uma pessoa. Em que os resultados são divulgados aos pedaços. Isto também não é considerado, é uma prática questionável, não é ainda considerado, porque, claro, se ela é fiel ao autor, se ela é correta, se ela está fazendo coisas interessantes, a única coisa que a gente sabe é que isso é para aumentar o quê? Massa crítica de algumas instituições. Então, não, o meu autor publicou 10 artigos por ano, o meu autor, o meu professor publicou 25 artigos em 2 anos. Então, isso aumenta, mas na realidade era uma ou duas pesquisas que poderiam, 2 publicações já dariam todos aqueles resultados. Então, é questionável, não vou dizer ainda não é considerada um crime, como, por exemplo, um plágio, né? Considera-se ainda prática questionável, mas que também acontece muito, frequência de casos. Considera-se que, por exemplo, normalmente, em média, cerca de 1 a cada 100 mil pesquisadores falsificam, fabricam ou cometem plágio. Isso é muito sério, gente, não é muito pouquinho, entendeu? 1 para 100 mil. No mundo científico, você pode estar alterando resultados, ou você maquiando resultados, ou você assumindo como sua uma pesquisa que não é sua. Isso é muito severo, gente. A gente tem que ver que tem muitas pesquisas científicas que estão, então, incorrendo nesses erros e nesses crimes. As estimativas, quando se fala de FFP, né, que é o fabricação ou ai meu Deus, fabricação, fabricação, vamos voltar lá, gente, juro que é a minha idade, né? O meu problema é a minha idade. A fabricação e o plágio são muito importantes. Eles podem variar em torno de 10 a 40 para práticas antiéticas, tirando essas daí, elas podem variar de 10 a 40%. Gente, é muito, muito, muito severo. É muito triste a gente saber que isso aconteceu, tá? Então, lembrei, falsificação. A falsificação também, fabricação, falsificação e plágio. Gente, eu falei 100 vezes e, de repente, quando eu quero falar mais uma vez, acontece isso. Mas isso é normal num período de confinamento, de muito trabalho, de muito tudo. Mas vamos lá, gente. Continuando, não temos ideia de quais seriam as estimativas para pesquisadores da América do Sul, porque isso é um tema, como vocês viram, começou em 1990 nos Estados Unidos. Aí tiveram algumas reuniões, algumas conferências, algumas coisas foram desenvolvidas, mas na América do Sul que eram os países, não eram os países primeiro Europa, tudo isso, países em desenvolvimento mais da América do Sul. O que aconteceu? A gente acabou entrando depois, apesar de termos pesquisas seríssimas, de termos comitês de ética em pesquisas maravilhosos, de termos grandes centros de pesquisa no Brasil, grandes instituições com muitas pesquisas no Brasil, nós estamos realmente no mundo científico muito bem colocados, mas nesse início de discussão, o Brasil não era nem convidado muitas vezes a participar. Hoje a gente vê, né, com tudo isso que a gente está vivendo, que tem pesquisadores pelo mundo inteiro, pesquisadores brasileiros fazendo coisas importantíssimas dentro de muitos desses órgãos norte-americanos que antes eram considerados os maiores. A integridade em
pesquisas num contexto multifatorial. Então, no cenário internacional da ciência, pesquisadores de diferentes culturas estão em contínua colaboração. Entretanto, a discussão recente sobre integridade científica vem levantando algumas dificuldades no âmbito de interpretação por parte dos diferentes países com relação à ética e integridade de algumas atitudes durante a condução e publicação da pesquisa. A organização da segunda Conferência Mundial Integral, porque a primeira foi em Singapura, onde foi o início de tudo, onde em 2010 saiu o primeiro, em Singapura, que foi o primeiro documento, depois teve uma confirmação, que nem nos documentos nacionais e internacionais, e que a gente até fez aquela comparação da 196 com a 466, né? Então, a segunda conferência, ela muito falou do que foi decidido no primeiro documento sobre integridade em pesquisa, com aspirações a representar no contexto global de premissas básicas de integridade que deveriam ser compartilhadas pela comunidade científica multicultural, ou seja, do mundo inteiro, não só dos Estados Unidos ou depois dos países europeus ou do América do Sul. Não, do mundo inteiro, do mundo inteiro. Europa, Ásia, todos os continentes deveriam participar. Então, vamos falar do que falou a Declaração de Singapura. Então, por exemplo, na sua introdução, né, que foi a primeira grande conferência internacional mundial de integridade em pesquisa, no seu preâmbulo, quer dizer, na sua introdução, discutiram o quê? Que o valor e os benefícios provenientes da pesquisa dependem essencialmente da sua integridade, embora haja diferenças entre países e entre disciplinas na maneira pela qual a pesquisa é organizada e conduzida. Há também princípios e responsabilidades profissionais comuns que são fundamentais para a integridade da pesquisa, onde quer que ela seja realizada, tá? Os princípios, honestidade em todos os aspectos da pesquisa, responsabilização na condução da pesquisa, respeito e imparcialidade, profissionais no trabalho, imparcialidade dos profissionais no trabalho com outros, boa gestão da pesquisa em benefício de outros, ou seja, ela escreveu isso que seria discutido, então traçaram algumas responsabilidades que saiu dessa grande Conferência Mundial de Integridade em Pesquisa realizada em Singapura, e depois o segundo documento reafirma tudo isso, que foi em 2010, tá? Aí eles dizem, integridade. O que é integridade? Pesquisadores devem assumir a responsabilidade pela confiabilidade de suas pesquisas. Cumprimento de regra, métodos da pesquisa. Eu não vou ler tudo isso com vocês vão ter esse documento aí gravado com vocês, e eu vou mandar também por PowerPoint para vocês terem isso, e saibam que isso é muito importante, principalmente para aqueles alunos ou que já estão terminando sua primeira pesquisa, verem se está tudo correto, se o seu orientador te deu toda essa base para que isso não aconteça, perigo de absolutamente nada, e principalmente para os do primeiro semestre, que vão iniciar o seu mundo científico agora, que estão iniciando a sua contribuição acadêmica, que podem um dia, logo nos primeiros anos, já fazerem uma contribuição acadêmica maior, para depois fazerem o seu TCC. Então, são várias as coisas. Resultados, eu vou só citar os temas e não todos as explicações de cada um que vocês vão ter aí, senão fica muito maçante e muito longa. Autoria, agradecimentos na publicação, isso é importantíssimo. Agradeçam quem lhe ajudou, agradeçam quem contribuiu para a sua pesquisa. Não é só citar o autor que vocês vão referendar dentro das suas referências, dentro da sua revisão da literatura, você vai resumir aquele autor e depois você vai colocar. Agradeçam as pessoas que participaram. Isso é ético, gente. Isso é ético. Lembra quando eu falei para vocês que ética é bom senso, conhecimento é uma parte, mas muitas vezes é bom senso, conduta, humanização, educação, tudo está envolvido em uma atitude ética.
revisão, participação de outros no trabalho, você tem que avaliar. Conflito de interesse, comunicação pública, vocês têm que e devem limitar seus comentários profissionais à sua própria área de especialização reconhecida quando participarem em discussões, isso é importante, sobre a aplicação e relevância dos resultados, devem distinguir claramente entre comentários profissionais e opiniões suas, baseadas em visões pessoais. Pesquisa é pesquisa, opinião visual, opinião pessoal é sua. Notificação das práticas de pesquisas irresponsáveis. Também vocês devem notificar as autoridades competentes quando suspeitam de uma má conduta profissional, inclusive fabricação, falsificação de resultados, plágio e outras pesquisas irresponsáveis que comprometem a confiabilidade da pesquisa, do mundo científico. Fica marcado isso, como um desleixo, inclusão inapropriada de autores, negligência. Respostas a alegações de práticas de pesquisas irresponsáveis, instituições de pesquisas, assim como revistas, organizações profissionais e agências que tiverem compromissos, tudo isso. Ambiente da pesquisa, devem criar e sustentar os ambientes para que ela seja reprodutível. Ela tem que ser, a pesquisa, ela tem que ser ter reprodutibilidade. O que é? É quando você pode reproduzir aquela pesquisa. Você lê e diz, nossa, que interessante, eu vou ver se realmente eu consigo fazer a mesma coisa. Claro que você sabe que a pesquisa não é sua, mas você pode reproduzir-la, ter essa condição para que ela te dê base, às vezes, para uma outra pesquisa. Você precisa, muitas vezes, disso. Tá? Considerações sociais. Os pesquisadores e as instituições de pesquisa devem reconhecer que tem uma obrigação ética para pesar os benefícios sociais contra os riscos inerentes que estão apresentados em um trabalho. A integridade em pesquisa e o reflexo em políticas editoriais, ética em publicações acadêmicas, gente. Isso é muito importante. A autoria acadêmica sempre teve uma importância crucial na atividade científica. Se considerarmos o contexto social da ciência, podemos citar a busca pelo conhecimento de pares, em que a credibilidade científica é fundamental, vindo em parte das publicações científicas. Esse autor é que falou isso. Portanto, a autoria acadêmica tem um papel crucial nesse contexto. Não é sem razão que disputas por autoria sejam fontes de conflito, muitas vezes, na comunidade acadêmica. A responsabilidade autoral sempre foi entendida como parte integrante de se fazer pesquisa. Está hoje sendo foco de grande atenção. Então, vejam que plágio, falsificação e fabricação, tá vendo como eu lembrei? Plágio, falsificação e fabricação, elas são muito importantes, mas tem outras coisas que são consideradas condutas não muito éticas ou fora total da ética profissional e científica, tá? Então, uma delas é você assumir a autoria, por exemplo, de uma pesquisa feita por um aluno teu. A pesquisa quem fez foi o aluno, foi o outro aluno, foi o aluno, e você publica como sendo sua. Você pode até ter sido orientador. Então, você pode ser, e será, e é correto, o coautor. Você tem responsabilidade, porque foi você que orientou, mas você não é o único autor, ou não é o principal autor. A principal autoria é de quem fez a pesquisa, do pesquisador direto, tá? Tanto que no TCC vocês vão ver que, frente a uma publicação, o seu orientador entrará como coautor. Você é autor e o seu orientador entrará como coautor. Isso é o que é o correto, isso é que é o justo, isso é que é o ético, tá? Então, a pressão cada vez maior existe para publicar acirradamente a competição entre autores em potencial. Às vezes você vê em congressos, não sei o quê, 5, 6, 7 autores, tá? Que foram professores e, de repente, gente, todo mundo participou daquela pesquisa, sabe? É uma guerra para cada vez mais você ter seu nome ligado a uma pesquisa, principalmente quando são pesquisas bonitas, sérias, etc. Mas, gente, vamos ser justos, quem é que fez o trabalho é aquele, quem mais participou? Claro, agradecimentos, etc., mas às vezes as autorias são muito divididas e, na realidade, se você for pensar, não foram tantos que participaram diretamente da pesquisa ou da autoria daquela escrita ou daquela publicação. Então, isso acontece muito, que aqui diz até a pressão cada vez maior para publicar acirra, quer dizer, aumenta a competição entre autores
em potencial de trabalhos acadêmicos, o que leva, às vezes, os pesquisadores a negligenciar a importância do que de fato é assinar um artigo acadêmico. Porque às vezes também essa guerra é negativa. Por quê? Ah, eu quero, coloca meu nome. E a pesquisa é uma porcaria, ou a pesquisa não é séria, ou a pesquisa não chegou a resultados corretos, às vezes tem erros, cometeram erros. Gente, eu não, eu só quero participar de publicação e naquela que eu realmente participei ombro a ombro, onde eu vi o que tudo estava acontecendo. Nos últimos anos, portanto, cresceram as demandas para os esclarecimentos de fato que se configura a autoria ou contribuição científica em trabalho de pesquisa que resulta numa, por exemplo, submeter a um periódico ou publicar num periódico, pedir autorização para publicação e ser aceito ou não. Às vezes, os periódicos eles estão negando quando a autoria é assim, sabe, 10 autores. Antigamente, você ia em congresso, nossa, os painéis, as mesas clínicas, quando você olhava lá, estava todo o corpo docente fazendo parte daquela pesquisa. Será que, às vezes, não sabiam nem o título da pesquisa, estavam lá. Aí eles começaram os órgãos sérios, por exemplo, uma SBPQO, algumas que é uma reunião de pesquisas todos os anos ocorre, ali é seríssimo, e eles começaram a limitar o número de coautores, o que está correto, porque às vezes, claro, às vezes a pesquisa foi, mas aí você justifica a quantidade enorme daqueles autores e ela será submetida a uma análise, tá? Sendo assim, quem seria o autor em um artigo de pesquisa? Quem de fato contribuiu, mas não merecia ou não deveria assinar o trabalho? Quem contribuiu? Será que todos que estão ali assinando o trabalho mereceram? Quem não deveria aceitar uma atribuição de autoria? Às vezes eu posso dizer, gente, eu sei que eu participei, mas eu não gostei da conduta que vocês tiveram, etc. Eu não quero que coloquem meu nome. Quais seriam os pontos de conflito? Quem define, quem vai definir, quem definiria essas condições para abordar essas pesquisas? E aí a gente vai, qual foi o título da nossa aula? Qual é realmente a função dos comitês de ética em pesquisa de cada instituição ou de cada região, tá? Antes mesmo de considerarmos amplamente divulgados, os requerimentos uniformes para manuscritos, ou seja, artigos submetidos a periódicos biomédicos, seria muito importante que isso fosse colocado. Nenhum coautor que teria tido pouca ou nenhuma participação deve entrar na publicação, tá? Isso não é ser coautor. Só porque você passou e falou uma frase, ok, faz um agradecimento por essa frase, mas a autoria é diferente de agradecimento, por isso que está lá no preâmbulo, né, nas discussões no que foi decidido em Singapura, né? Então tá lá. Agradecimento é uma coisa, coautoria é outra. Não deveria. Os manuscritos a serem submetidos sobre dissertações e teses devem ser discutidos com o orientador, assim como qualquer dado que venha a ser incluído em uma nova publicação. É muito desagradável para a editora de um jornal científico receber reclamação, gente, do tipo, não sabia da existência desse trabalho. Às vezes citam pessoas, então tem os dois lados. Às vezes as pessoas querem muito ser citadas como coautores. E tem outras pesquisas que você acaba citando uma pessoa por ela ser talvez importante no mundo científico e talvez ela te dar margem a que a sua pesquisa seja considerada uma pesquisa mais importante, uma pesquisa mais séria e mais aceita pelos periódicos e pelas editoras, e você acaba citando um professor ou alguém muito importante que ele nem tem ideia da pesquisa. Então, tem aqueles que querem e tem aqueles que não querem, porque eles realmente não têm noção. Espera um pouquinho, eu não sei se essa pesquisa é séria ou não, não sei que tipo de ética foi usada aqui. Então, é muito importante. E, às vezes, isso chega, sabe onde? Na editora que publicou aquele, ou no periódico, ou que publicou, e a pessoa diz, não pode, meu nome não deveria estar aí, eu não fiz parte dessa pesquisa, eu não deveria estar citado como coautor. Por quê? Porque a pesquisa às vezes não é boa. Claro que todo mundo quer participar de uma pesquisa boa, desde que você tenha participado de verdade e acompanhado se aquilo realmente foi bom. Então, é muito triste quando uma editora recebe uma reclamação. Não sabia da existência desse trabalho. Eu nunca fui consultado. Como é que podem me colocar? Esses autores é que citaram essa informação.
O plágio, voltando no FFP, então eu já falei, outras atitudes não éticas dentro de uma pesquisa ou não aceitáveis dentro de uma pesquisa ou totalmente inaceitáveis, tá? Elas podem ser mais ou menos aceitáveis ou totalmente inaceitáveis. O plágio. Então, vamos voltar nesse tema, que é um tema muito importante e eticamente ele tem um conflito muito grande no que é realmente plágio, no que não é. Então, isso tudo é um tema muito discutido dentro dos comitês de ética em pesquisa, dentro da bioética. No início desse capítulo, foi descrito que quando se fala de má conduta no cenário acadêmico internacional, considera-se que a preocupação principal se dá sobre o tal do FFP, fabricar, falsificar ou plagiar uma pesquisa. Fabricar e inventar resultados, que a gente já falou. Falsificar é manipular materiais da pesquisa ou equipamentos ou materiais ou processos, mudar, omitir dados, etc. A gente já falou. E o plagiar é a apropriação das ideias, processos, resultados ou palavras sem atribuição do devido crédito. Repetindo. Foi dito ainda que na interpretação mais recente da ORI, foi dado como roubo ou apropriação indébita, que a gente já falou, de uma apropriação intelectual ou cópia textual, substancial de outro trabalho, sem o devido crédito. Significa, então, cópia indevida ou indébita, seja integral ou parcial, ou quase integral. Isso já foi dado que isso é um plágio. É importante ressaltar, neste momento da nossa discussão, que o plágio acadêmico ele é considerado infração séria, importante na maior parte dos países de cultura anglofônica, anglo-saxônica, anglofônica. Desta forma, as sanções, a penitência, né, as multas aplicadas ou a sentença aplicada a indivíduos acusados de plágio em países como Estados Unidos, Canadá, Austrália e vários da Europa, podem ser muito severas. Nem sempre é observado em outras culturas. Tá? A abordagem do plágio, continuando pelo conceito de autoria e propriedade intelectual, sendo assim, não se pode negar que culturas que legitimam, que dão razão, coordenação de cópia de textos e ideias de outros sem a devida citação, ou seja, uma propriedade intelectual, uma apropriação indébita intelectual de um outro autor, elas são tremendamente questionadas, elas são tremendamente dadas como muito erradas, essas interpretações. A utilização de palavras sem a devida atribuição ao autor se configura roubo. Para um cientista americano, o roubo de suas palavras é roubo de autoria. O roubo da sua ideia é roubo de sua própria identidade, gente. Como cientista, olha como é sério. Nos últimos anos aqui no Brasil, o plágio tem mobilizado a atenção de várias sociedades científicas, editores de revistas, editores de livros e de toda a mídia, como um caso que envolveu 2 artigos publicados, como destacado na Folha de São Paulo. Foi uma coisa muito séria. Um dos autores que sofreu plágio comentou na ocasião: eu trabalho no meio universitário há muitos anos e a gente sempre fica sabendo de casos em que alguém copiou um pedaço do trabalho do outro ou copiou uma ideia, mas copiar um artigo inteiro eu nunca tinha visto, tá? Disse um dos autores a coisa. O fato, então, por isso que a gente tem que referendar tudo. Esta minha aula foi baseada naquele texto que se baseou em vários autores do Rego, que foi já presidente da Associação de Bioética. Isso é importantíssimo. O fato que parece existir na comunidade científica certa tendência a se definir o plágio com ênfase em ideias e resultados, sem muita consideração ao texto, tá? Ao empréstimo que colocam, indevido ou não, do texto. Ou seja, escrever palavras do outro é plágio do mesmo jeito. Porém, independentemente dessa percepção, o plágio pressupõe que o plágio textual, ou seja, escrever num artigo um parágrafo que é de uma outra pessoa, sem dizer que foi a outra pessoa que escreveu, você pode escrever, desde que você dê crédito ao autor, você faça, referende o autor, você coloque nas suas referências do seu trabalho aquele autor, você faça uma revisão da literatura dele, leia o artigo dele, faça uma revisão, aí você pode colocar. Como podemos perceber nas seguintes definições. Plagiar é roubar as ideias ou palavras de outro como se fossem suas, esse autor afirmou.
Plagiar é apropriar-se das palavras, ideias, etc., do trabalho de outrem, que é outro, e utilizá-las em seu próprio trabalho como se fossem suas, sem dar crédito a ele, sem admitir tal apropriação, ou seja, sem referendar aquele autor. A apropriação das ideias, processos, resultados ou palavras, sem atribuição do devido crédito. Então, plagiar não é só plagiar a ideia, a plagiar também palavras, ideias e resultados. Tudo isso é considerado plágio. Outro ponto importante sobre a discussão atual sobre o plágio científico é que ele não fica apenas no plágio da discussão sobre a originalidade de ideias, palavras ou resultados. Existe uma preocupação crescente por parte dos editores, ainda bem, do uso indevido dos editores, e quando eu falo editores, são revistas científicas e livros e tudo que for publicado, jornais, mídia, qualquer coisa. Existe uma preocupação crescente por parte dos editores do uso indevido da propriedade intelectual durante a revisão de manuscritos submetidos para publicação e também durante a avaliação dos projetos de pesquisa. Embora essas últimas sejam formas sutis de plágio. É de difícil controle, mas é também considerado, sim, o escrita, as palavras são consideradas também um ponto de plágio. Os casos é difícil controle, mas você tem que estar muito atento. Os orientadores dos trabalhos científicos, os coordenadores das instituições têm que ficar muito atentos com relação a isso, para que você não coloque, não caia em erros por falta de fiscalização, tá? Os casos que hoje já têm sido documentados apontam para um escrutínio no processo da comunicação científica, nunca antes visto. Gente, hoje tem programa dentro das bibliotecas onde você deposita trabalho, que cruzam dados para ver se você plagiou algum autor ou não, tá? Se o parágrafo está idêntico, demonstra que foi um copiar-colar, hoje tem programa dentro das universidades, dentro das bibliotecas, onde cruzam esses. Imagine dentro dos comitês de ética em pesquisa científica. Vejam o trabalho incansável que eles têm que fazer para que isso não ocorra. Desculpem. Dessa forma, é crescente o número de instruções de submissão, de submeter a periódicos científicos e conferências que incluem um item que o autor atesta que se abstém da revisão por algum conflito de interesse. Às vezes eles dizem, não precisa revisar, eu me abstenho da revisão por algum interesse. Por exemplo, publicações em anais de congresso da Academia Americana de Ciências, é solicitado aos revisores que se recusem a assumir a revisão de um artigo que já haja conflito. Quer dizer, se você já sabe que está tendo conflito, você como pesquisador, então não quero nem colocar esse meu artigo para ser submetido e ser publicado, porque ali vai ser detectado sim. Então, se você tem qualquer tipo de risco, você acha que algum dos seus colaboradores, que às vezes são autores colaboradores, né, espera um pouquinho, eu não estou sentindo muito sério ali aquela participação daquele colaborador, ou daquele outro, ou daquela ideia. E se você tiver medo, nem submeta. Veja que a Academia Americana de Ciências diz, se você tiver qualquer tipo de dúvida, não submeta. Vá primeiro corrigir tudo isso, vá primeiro não incorrer nesse erro para depois submeter, tá? E ele pede, por quê? Impeça de fazer uma avaliação ou um julgamento científico imparcial. O conflito de interesse pode ser amizade com o autor avaliado, associação atual ou anterior com um aluno de doutorado no âmbito de orientação ou algum tipo de parentesco. Não, gente, nem sabe, artigo de filho, artigo de mãe. Calma, primeiro analisa bem se aquilo tudo pode levar o seu nome, mesmo que você tenha ajudado. Mas, de repente, algum ponto ali não seguiu exatamente como você queria. Você orientou uma coisa e a pessoa fez outra. Então, não submeta para a publicação se você tiver qualquer tipo de dúvida. Primeiro, corrija essas arestas, corte essas arestas e faça direito o trabalho para depois você submeter a uma revista ou a um periódico importante ou a uma editora importante.
a retirada dos artigos de base de dados. O que seria esse retraction? É um termo que se torna cada vez mais corrente entre os editores científicos na maioria dos países. Em português, e no contexto acadêmico que a gente se encontra, em que se aplica, poderíamos chamar uma retração de cancelamento. Cancela ou retira de um artigo de circulação. Se ele foi admitido por alguma coisa e depois tiveram algumas, que nem no caso eu citei, autores que não eram autores e citaram apenas porque talvez fossem importantes ali na área, e o aluno ou o pesquisador citou uma pessoa importante. Calma. Se ele realmente ligar para a editora e disser, eu não quero meu nome ali, existe às vezes essa retração, retirada do artigo de base de dados, seja ele online ou seja ele impresso. Retira de venda, retira do mercado e faz uma nota. No caso de online, retira do online. No caso de impresso, faz uma nota e retira da venda daquele livro ou daquela revista ou daquele... Isso é uma coisa que pode acontecer. Olha que vergonha, gente. Então, antes de você ter um nome numa publicação, veja bem se você segue, se você compartilha de tudo aquilo que está sendo dito ali. Mesmo que você tenha ajudado na pesquisa, veja se foi feito como você orientou, veja se foi feito como você sugeriu e depois permita seu nome. Ou, no caso de saber que seu nome está lá e a pesquisa não é uma pesquisa séria, ou ela é complicada, ou ela é perigosa de acontecer alguma coisa, tire de circulação. Faça uma ação de retirada desse retraction, que seria um cancelamento ou retirada de um artigo. Bom, gente, continuando, vamos a algumas perguntas para que vocês reflitam de tudo isso que a gente conversou nesse praticamente quase um semestre dentro da bioética sobre, a gente disse que o desenvolvimento da matéria com vocês seria primeiro para nós falarmos do que era a bioética, em que ela foi baseada, os princípios, os fundamentos, a base sólida, as ferramentas da bioética. A humanização como uma das atitudes muito e mais importantes do profissional da área da saúde frente aos seus pacientes. Todo aquele histórico de como começou a relação profissional da saúde-paciente, quais as coisas importantes que a gente tem que ter para se pensar em pesquisar ou em agir cientificamente ou dentro da área da saúde com uma pessoa, sabe? Que seja só para o bem, que você deixe o paciente ter autonomia, que você seja justo, que tudo aconteça. Esse foi o nosso primeiro desenvolvimento. Eu disse para vocês que o segundo desenvolvimento, que eram os documentos nacionais e internacionais, o código de ética de cada profissão, os comitês de ética em pesquisa, a atuação dos comitês de ética em pesquisa para uma futura pesquisa. Tudo isso eu falei para vocês que seria uma coisa assim, onde vocês teriam que se basear muito em documentos, em escrita. Por isso que as nossas aulas hoje têm que ser, não adianta eu vir aqui florear, eu estaria maquiando, né? Florear alguma coisa. Eu realmente tenho que mostrar para vocês o que está sendo discutido. Falamos de eutanásia, citamos em algumas das nossas aulas outros itens bastante discutidos em bioética, placebo, aborto, né? Vocês mesmos me deram algumas sugestões de itens para serem desenvolvidos com vocês, que a gente fez até presencialmente bastante. Então, tudo isso são coisas a serem discutidas dentro da bioética. E muito importante, então, agora com relação à pesquisa. Então, vocês viram que os tais 3 letrinhas, né? Fabricação, falsificação, plágio, além de publicação, salame, além de apropriação indébita, que seria o plágio, mas colocar autor que não devia, ou mascarar, maquiar resultados, ou equipamentos, ou materiais, etc. Tudo isso. Retirar, não colocar, porque você deve colocar sim sempre para uma análise de um periódico, submeter ao periódico, submeter a uma revista, a uma editora, que o seu capítulo, que o seu livro seja publicado, desde que você tenha certeza de tudo que você está falando, porque senão você está incorrendo em quê? Em crimes. Então, vamos refletir. O que pode levar uma publicação a ser retirada de um periódico ou de uma base de dados? Alegações de má conduta, daquelas 3 letrinhas mágicas,
que a gente desenvolveu bastante, que é o tema central da nossa aula, alegação de atribuição de autoria indevida, alegação de resultados suspeitos por falta de reprodutibilidade, como eu falei para vocês, que toda pesquisa tem que ser reprodutível, tá? E aí, continuando, quando nenhuma suspeita é claramente confirmada, o cancelamento ainda assim pode ocorrer, por quê? Quando os coautores estão de acordo. Às vezes, ninguém falou, não deve, mas você não gostou daquele resultado, você acha que pode ter fugido, às vezes não criminosamente, às vezes pode acontecer alguma coisa. Vocês não viram agora que a gente passou que muitos testes foram descartados em plena Fiocruz? Por quê? Porque a temperatura não estava correta, isso não estava... Então, quando você tiver qualquer tipo de suspeita que algo pode ter acontecido, os coautores estão de acordo que algo pode não estar tão como você gostaria que aquilo estivesse, não é nem o crime, tá vendo? Não é uma coisa de, não, eu fiz de propósito, não. Eu não fiz, mas eu acho que a temperatura não estava ideal, pode ter dado alguma alteração de resultado. Ou eu acho que teve luz ali quando deveria estar no escuro, aquela pesquisa, e entrou uma luz, ou acabou a luz e ali foi desligado por segundos, alguma coisa, né? Então, as pessoas podem pedir para retirar. Por exemplo, esse autor mostra que ocorreu um artigo publicado em 2000, mas que não havia sido alvo de suspeitas. Numa nota editorial, foi explicado que, embora a confirmação de má conduta relativa àquele manuscrito não existisse, os autores, com exceção de um, concordaram com a retirada da circulação. Eles ficaram com um pouco de medo. Entre os anos de 2007 e 2009, artigos de autores brasileiros foram cancelados. O de 2007, por ter sido comprovado plágio textual, que se referia à cópia de parágrafos e não dos resultados, ou seja, palavras. Vejam como é importante também. A discussão que levou a esse cancelamento foi amplamente divulgada na mídia nacional em 2007. E o caso trouxe pouca sintonia entre a percepção dos autores e dos editores do periódico sobre a gravidade do plágio. Na percepção de um dos autores envolvidos, o problema era uma questão editorial e não científica, por isso que eles achavam que não. Aí, artigos de autores brasileiros que foram cancelados por ter sido comprovado... repetiu a frase. Desculpem, gente, para vocês verem que eu montei a aula, tá bom? Então, gente, todos os cancelamentos, eu não peguei o artigo dele e coloquei para vocês, eu realmente montei a aula. Todo, em cima do texto dele, que era enorme, muito maior do que isso que a gente está passando para vocês. A boa parte está aqui, viu, gente? Foi pouca coisa que eu realmente mudei ou tirei, mas sempre dizendo que essa aula é do professor Rego, ex-presidente da Associação Brasileira de Bioética, que se baseou em vários autores, como ele citou, o tempo todo dentro do trabalho dele. Todos os cancelamentos de publicações, eles devem ser identificados, justificados, quer dizer, você tem que, além de identificar, você tem que justificar, devendo estar plenamente acessível ao autor. As publicações canceladas não devem ser removidas, nem de repositórios eletrônicos, nem de cópias impressas dos periódicos. Em relação a quem deve realizar o cancelamento e a possibilidade dos autores se dissociarem de artigos, é uma posição desse Comitê de Publicação Ética norte-americano, e que é cancelamento de uma publicação que pode ser feita pelos autores ou editores, mas quem vai decidir é esse COPE, comitê, o 2 E's não é erro, é porque é em inglês. Entretanto, a decisão tem que caber aos editores, que não devem se envolver em negociações infindáveis com autores mais resistentes. Hoje é cada vez maior a ênfase na responsabilidade de todos os autores sobre o material que a gente submete a uma publicação. Como foi explicado durante todo esse nossa leitura, esse nosso estudo, no início desse item, além de todo o envolvimento com o conteúdo e a elaboração do manuscrito. A aprovação final do trabalho não é de responsabilidade exclusiva dos autores principais, mas de cada um dos coautores. Até o momento, todos serão punidos caso tenha alguma descoberta ou plágio, que inclusive às vezes é feito pelo próprio coautor, que entrega uma parte da pesquisa, você quem faz.
e aí você tem que tomar o autor principal, ou os autores principais, ou os orientadores têm que ver exatamente se tudo foi feito como deveria ser feito. Na dúvida, a autoria deve ser recusada antes mesmo da submissão do trabalho. Então, gente, terminando tudo que a gente tinha que falar para vocês, o tema da aula era exatamente qual é o papel dos comitês nas atitudes não éticas ou nas atitudes incorretas durante uma pesquisa. O papel dos comitês no cenário local da discussão de integridade em pesquisa. No contexto das discussões sobre integridade em pesquisa, os papéis das instituições de ensino e pesquisa, bem como das agências de fomento, aquelas que te auxiliam monetariamente, financeiramente, às vezes que são os patrocinadores da pesquisa, têm especial destaque. Entretanto, é importante ressaltar ou os órgãos, né, tipo CAPES, a CNPq, tudo isso eles têm um especial destaque. Entretanto, é importante ressaltar que a forma de lidar, por exemplo, com casos de má conduta científica não segue um padrão internacional. Se compararmos, por exemplo, a abordagem dos Estados Unidos com a de vários países da União Europeia, observamos que nesses últimos ela tem sido muito mais institucional do que federal, tá? Os comitês, porque os comitês estão, as maiores instituições de pesquisa e ensino, eles têm o seu próprio comitê, tá? Institucional do que federal. Já nos Estados Unidos, a União Europeia e Brasil também. Já nos Estados Unidos, políticas federais têm determinado e direcionado políticas institucionais sobre casos de má conduta. Em alguns países asiáticos, como a China, há iniciativas governamentais, embora ainda não esteja claro o tipo de abordagem que prevalecerá. E hoje eles são um grande centro de pesquisa. Então, vejam que a gente ainda tem que tomar algum cuidado, tá? Gente, esse cenário diverso, cada região, cada país pensa de um jeito, tem leis próprias, tá? O nosso está muito mais ligado aos comitês, eles têm um trabalho muito maior do que o federal, tá? Nos Estados Unidos é mais federal, na Europa e no Brasil é muito mais institucional. Ele apresenta alguns desafios para os comitês de ética em pesquisa em nível internacional e local. O momento atual é de discussão sobre esses papéis. Esse cenário diverso, né, de várias, não adverso, diverso, de várias, apresenta alguns desafios para os comitês de ética em pesquisa em nível internacional e local. O momento atual, então, é de discussão adicional que deve ser assumido pelos diferentes autores que participam da avaliação dos aspectos éticos e de integridade da pesquisa científica. Então, gente, para terminar, para valer esse tema, que eu acho super interessante, que vocês têm que tomar muito cuidado, porque eu acredito que todos os meus alunos que estão saindo, mas também aqueles que estão próximos de saírem, como aqueles que estão iniciando, eu gostaria muito que vocês vissem que a área da saúde, a ciência, ela tem muito para nos oferecer em termos de pesquisarmos, de escrevermos, de publicarmos, porque antigamente essa conduta, essa cultura não era tão forte. Hoje os jovens estão sabendo, principalmente por causa da mídia, principalmente por causa da facilitação que tem da gente expor o que a gente pensa. Então, leiam muito isso, saibam muito disso, coloquem dentro dos seus arquivos, virtuais que sejam, né? Os meus sempre são empilhados, mas coloquem dentro dos seus arquivos esses textos que eu estou lendo com vocês. Eles são documentos dentro da ética, dentro da bioética, dentro da área da saúde que vocês participam. Então, antes de tudo, talvez seja qual é esse papel. Vamos tentar, depois de tudo que a gente falou, depois de tudo que a gente estudou até agora, a gente entender. Seja o tentar identificar os pontos centrais de diálogo. O diálogo não era uma das ferramentas da bioética? Do diálogo entre as demandas relativas à integridade e à conduta responsável em pesquisas e as mais tradicionalmente atribuídas à ética em pesquisa. Talvez seja a partir desse diálogo que a atuação dos CEPs, em caso de má conduta dentro da pesquisa científica, principalmente envolvendo seres humanos, possa ser discutida no Brasil. Gente, um beijo em todos, termino por aqui
e espero que vocês façam dessa leitura, que ela tenha sido produtiva para vocês. Gente, tchau para vocês.